sede da Copa do Mundo de 2014, o Brasil é um país onde o futebol é mais que um esporte, é um estilo de vida. Quando vem o nome relacionado ao Brasil, todo mundo pensa em futebol. O Brasil promete exibir o campeonato mais espetacular de todos os tempos, construindo estádios moderníssimos em alguns dos lugares mais difíceis do planeta. Mas cumprir essa promessa requer grandes feitos de engenharia. Foi um trabalho monstruoso e magnífico. Megaprojetos que levam engenheiros e arquitetos ao limite. Quando jogar pra frente, desce! De contratempos catastróficos. A gente acorda e dorme pensando nas coisas que podem dar errado. A agressões da natureza. Esse tempo tá acabando com a gente. E protestos violentos. Todo o dinheiro que se gasta hoje no Brasil está sendo gasto em estádios. Será que o Brasil vai estar pronto para o pontapé inicial? Chegou a hora da verdade. São Paulo é uma vasta metrópole. A cidade mais rica e mais populosa do Brasil. Com um dos maiores índices de uso de automóveis do planeta, suas ruas vivem num estado de congestionamento quase permanente. E o metrô é um dos mais abarrotados do mundo. Mas para os fãs do futebol, São Paulo é o marco zero. 120 anos atrás, aconteceu nesta cidade o primeiro jogo de futebol do país. Foi quando o Brasil conheceu o jogo bonito. E o resto é história. Como poderíamos imaginar que na Copa do Mundo não haveria estádio em São Paulo para se jogar na Copa do Mundo? Mas sediar um jogo de Copa do Mundo em São Paulo não vai ser fácil. A cidade tem vários estádios de futebol, mas nenhum deles atende aos padrões rígidos da FIFA. Durante 2 anos, a cidade não conseguiu encontrar o lugar certo. Então a cidade teve uma ideia: aproveitar o estádio privado que estava sendo projetado para o Clube Corinthians. O Corinthians tinha planos de construir uma arena no seu campo de treinamento em Itaquera, Zona Leste. E o clube estava pronto para negociar. 175 milhões de dólares para deixar o seu estádio em condições de sediar jogos da Copa do Mundo. Arena Corinthians, vai ser um grande estádio, é uma torcida também muito bonita. Veio do mármore, ele está vindo com veio aqui, e aí aqui na primeira escada ele trocou para o veio para cá. O projeto do novo estádio coube ao arquiteto Aníbal Coutinho. Foi uma satisfação muito grande porque há 10 anos que nós já estamos trabalhando nesse projeto. E aí ele passou a ter uma outra dimensão quando ele foi escolhido dentro dos estádios da Copa. Aníbal usaria a verba adicional para aumentar o número de lugares e o espaço para a propaganda, além de melhorias no entorno. Mas o projeto básico permaneceria o mesmo. Um estádio inspirado pela paixão dos torcedores do Corinthians. O principal motivo foi fazer com que a torcida estivesse sempre muito próxima ao gramado. E fazendo com que a própria chegada no estádio fosse um espetáculo. 2 lados da Arena Corinthians seriam completamente abertos para que o campo ficasse visível a milhares de torcedores reunidos na rua. Uma visão para intimidar qualquer oponente. Eu acho que a visão que o time adversário tem que ter quando chega no estádio, ele tem que ver a visão do inferno. Porque a marquise, ela está aqui, ela vai terminar aqui, então tem uma foto mais atual dessa marquise aí, sério? Para se tornarem realidade, as ideias avançadas do arquiteto precisariam de uma engenharia avançada também. E elas não faltam no projeto. Uma tela de LED ocuparia uma parede externa do estádio para a transmissão dos jogos ao vivo. Ela seria a maior tela em estádio do mundo. No coração do estádio, haveria um revolucionário controle de temperatura do campo e um teto incrível. 32 mil metros quadrados de aço esculpido para amplificar o fragor da torcida. Então, para nós foi muito importante fazer uma coisa que não só fosse
impactante como arquitetura, mas alguma coisa diferente do que já tenha sido ou que esteja sendo feito atualmente no campo dos estádios. Centímetros, isso aí tem que ter 30 centímetros? Para fora do degrau. É para fora do degrau ou para fora da lateral? Em maio de 2011, as obras finalmente começaram na Arena Corinthians. Mas com a demora para a definição do local, a obra começou já com 1 ano de atraso em relação aos outros estádios brasileiros da Copa. Nos 6 meses seguintes, os operários trabalharam em 3 turnos para movimentar mais de 1 milhão de metros cúbicos de terra e instalar 20 mil unidades de fundações pré-moldadas de concreto. A FIFA ficou bem impressionada. E a Arena Corinthians se tornou um dos estádios preferidos para abrigar a cerimônia de abertura e o primeiro jogo da Copa. Em 20 de outubro de 2011, os operários se reuniram para ouvir a decisão. São Paulo. A FIFA escolheu São Paulo. A maior satisfação que nós tivemos e a maior alegria foi saber que o estádio do Corinthians ele não ia servir apenas para a Copa do Mundo, mas também para a abertura da Copa. O estádio da abertura da Copa é um estádio que vai drenar milhões de espectadores e as atenções de milhões de pessoas no mundo inteiro. Sediar a cerimônia de abertura seria uma grande honra, mas trouxe uma pressão enorme. O estádio teria de aumentar sua capacidade de 48 mil para 65 mil lugares, a fim de acomodar a plateia VIP, chefes de Estado e a mídia. Isso significava que a cidade também seria testada. Estima-se que a Copa do Mundo irá atrair mais de 3 milhões e 600 mil pessoas. Numa cidade já superpovoada como São Paulo e que tem o sistema de transporte mais sobrecarregado do país, um aumento desses poderia ser catastrófico. A cidade teria de modernizar a sua infraestrutura abarrotada. E a responsabilidade de garantir a adequação do transporte de ida e volta do estádio é de Júlio Semeghini, coordenador do Comitê Paulista. Então, São Paulo tem um grande desafio de construir um estádio, mas, acima de tudo, construir um meio de acesso. FIFA, ela recomenda que em aproximadamente 1 hora você possa levar todas as pessoas e tirar as pessoas do evento da Copa. Atender às diretrizes da FIFA quanto ao transporte é um desafio tão grande quanto a própria construção do estádio. A cidade teria de investir 3 vezes o valor do orçamento da Arena Corinthians para adequar sua infraestrutura. Nós vamos fazer um investimento de mais de 2,5 bilhões de reais entre transporte rodoviário e ferroviário para assegurar que durante a Copa do Mundo a gente tenha um acesso melhor. São Paulo teria de realizar 2 grandes projetos de construção civil. E isso num prazo de menos de 2 anos. O ambiente aqui é muito positivo, muito bom. Porque a gente sabe que aqui vai ser o espetáculo que 3,5 bilhões de espectadores vão assistir, que é a abertura da Copa do Mundo. Março de 2013. Faltando pouco mais de 1 ano para o início da Copa do Mundo. A concha da Arena Corinthians, com seus 65 mil lugares, estava quase terminada. E as atenções se voltam para a construção do teto de aço de 6 mil toneladas. O princípio básico aqui é de uma cobertura muito fina e ampla entre as 2 partes principais da obra. Algo de tirar o fôlego e de provocar um uau. Como é que vocês conseguiram cobrir esse vão com tão pouco material? Esses são os principais desafios. Um desafio que só poderia ser vencido com a ajuda de conhecimento técnico internacional. Em 2008, o professor Jürger Wacker, da Wacker Engenharia, de renome internacional, foi chamado para avaliar o projeto inicial da Arena Corinthians. Esta é uma maquete em escala do estádio em São Paulo. Decidimos por um estudo em túnel de vento usando o modelo dessa parte da cobertura.
O primeiro projeto foi submetido a ventos de 195 km por hora e falhou. A gente constatou que a cobertura vibrava com o vento. Foi uma grande preocupação. As vibrações alertaram Jürgen quanto ao perigo. Elas indicavam que o projeto original de Aníbal, as 2 seções sem pilares da cobertura da Arena Corinthians, não eram rígidas o suficiente para se sustentarem em ventos fortes. Nós entramos em contato com o engenheiro estrutural e com o cliente. Os testes em túnel de vento foram muito importantes para que a gente determinasse principalmente a força lateral de vento na estrutura. O teto precisou de ajustes estruturais. A espessura da parede aumentou e peças adicionais de aço foram colocadas na cavidade da cobertura. As mudanças que foram introduzidas depois dos testes de túnel de vento foram mudanças internas às treliças. Elas não são perceptíveis do ponto de vista de arquitetura. Uma vez revisado, o teto foi novamente testado e dessa vez as vibrações foram mínimas. Por fim, a rigidez foi aumentada de forma que as vibrações deixaram de ser o problema. A ambiciosa cobertura da Arena Corinthians conseguiu passar pela fase de projeto. Agora, a equipe tinha apenas 9 meses para transformar 42.500 peças de aço numa complicada cobertura de estádio. Antônio Gavioli teria de providenciar a chegada do aço ao canteiro de obras a tempo. Elas vêm em carretas, em pedaços. Depois de descarregada, a gente faz a pré-montagem desta peça aqui no canteiro. No final, essa peça, ela tem em torno de 150 mil toneladas. Cada um dos módulos seria montado a partir de vigas de aço individuais e preparado para instalação. A equipe alinharia cuidadosamente cada 2 componentes. Eles, em seguida, seriam conectados à mão, criando um módulo gigantesco. Seriam necessários 36 módulos para completar o teto da Arena Corinthians. Cada um deles teria de ser içado por guindaste e instalado na posição certa. Em seguida, os 2 lados seriam interligados por treliças de barras de aço. E, finalmente, o teto todo seria coberto com 4 camadas de membrana termoplástica resistente aos raios ultravioleta. Esse componente já está montado. Ele vai ser içado pelo guindaste até a estrutura principal de concreto. E ele vai fazer parte do teto. Programamos o içamento quando o tempo está bom para que a gente não tenha nenhum problema na subida dessa peça. São Paulo está localizada numa das regiões da maior incidência de raios do Brasil. E como nós temos muita estrutura metálica aqui, que se torna um grande atrativo para o raio, nós fazemos esse monitoramento de raios aqui na região. Então a gente não quer arriscar a vida dos nossos trabalhadores. O boletim diz que o tempo está estável. O içamento de 150 toneladas vai prosseguir. Mesma peça, a mesma coisa, peça idêntica, só mudou mesmo foi a posição do guindaste. Contrapeso, já contamos ali, tá tudo ok, contrapeso do guindaste. O LR 11.350 é atualmente o maior guindaste sobre esteiras em operação na América Latina. E a posição do guindaste agora está correta. Ele tem capacidade para erguer 1.500 toneladas e atinge 114 metros de altura. O operador do guindaste tem de manobrar o módulo de 150 toneladas a 14 metros de altura e alinhá-lo perfeitamente com o estádio. É isso aí. Demora mais de 6 horas, mas finalmente ele está no lugar. A equipe que trabalhou na cobertura do estádio levaria 1 mês para montar as vigas sobre as arquibancadas do lado oeste. Enquanto isso, Richard Aiden, especialista em gramados esportivos, começou o trabalho no campo da... Mas ainda
ainda faltava muito para que o canteiro de obras se transformasse em um lugar apto para sediar um jogo. A principal preocupação era de que no calor de São Paulo a grama ressecasse e morresse. Richard sugeriu uma solução radical que nunca havia sido testada. Este é o primeiro campo esportivo do mundo com resfriamento artificial. Como os melhores endereços de São Paulo, a grama da Arena Corinthians teria seu próprio ar-condicionado. Aqui embaixo tem uma rede de tubos que transportam ar e água. O campo seria resfriado com nada menos que 37 quilômetros de tubulações perfuradas. A tubulação bombearia ar fresco para a raiz da grama, que viceja no inverno, a partir de uma unidade de ventilação colossal externa ao estádio. Mas durante as chuvas frequentes em São Paulo, a rede funcionaria também como sistema de drenagem dotado de uma poderosa bomba a vácuo para evitar alagamentos. O que tivemos que fazer foi colocar toda essa infraestrutura embaixo do estádio. E como se pode ver aqui, escavamos 2 buracos, onde o pessoal está trabalhando no momento. Esse é o sistema de drenagem e injeção de ar que desce e se espalha. Mas esse também seria um projeto demorado. E em vista da demora para o início das obras, eles estavam 1 ano atrasados com relação a todos os demais estádios da Copa. A FIFA deixou claro que não haveria como estender o prazo. Não temos como aceitar qualquer atraso. De forma que vamos discutir o assunto com São Paulo. Vamos conversar sobre o estádio. Já dissemos que não se trata de ameaça e que eles têm que acelerar a obra. Seja o que for que isso signifique, eles têm que acelerar. O progresso também é lento para os 21 milhões de paulistanos que estão a caminho do trabalho pela manhã. Segue bem sentido Interlagos, só que a partir das 11 dias... No sentido de Cubatão, o trânsito é intenso do 260. Tem informação do alto, do helicóptero. Levar 65 mil torcedores à Arena Corinthians de carro nunca seria uma opção viável. Por isso, o governo decidiu investir pesado no metrô da cidade. Desde que São Paulo foi confirmada a abertura da Copa do Mundo, até agora, o investimento passa da ordem de 2 bilhões de reais só nas 2 linhas que atendem a região do estádio. O dinheiro trouxe 9 trens novos e a modernização de outros 50 já existentes. São Paulo foi além das exigências de transporte da FIFA. A FIFA recomenda que haja um transporte de alta capacidade, em média com capacidade para 50 mil passageiros hora sentido. As nossas 2 linhas oferecem hoje uma capacidade de 80 mil passageiros hora sentido. E até a Copa do Mundo a gente vai chegar a mais de 100. Nos dias de jogo, haverá trens a cada 2 minutos para a estação Corinthians Itaquera, que foi ampliada e está a apenas 500 metros do estádio. Mas o metrô é apenas um aspecto desse investimento maciço em transporte. 5 bilhões de dólares estão sendo gastos acima da superfície num novo monotrilho. O engenheiro Paulo Amalfi Meca é o responsável pela obra. Esse é um paradigma que nós estamos quebrando, né? A capacidade que nós vamos implantar aqui, da ordem de 40 mil passageiros por hora por sentido, não existe nenhum outro monotrilho já construído no mundo. O monotrilho de 57 quilômetros vai demorar 6 anos para ficar pronto. Mas a equipe queria aprontar um trecho da linha 15 para a cerimônia de abertura da Copa. A linha 15 vai ser interligada à linha 2 do metrô, aliviando a pressão na rede em volta do estádio. Paulo Amalfi Meca teve de espremer mais de 20 mil toneladas de trilhos elevados de concreto na cidade mais densamente povoada do Brasil. Uma cidade construída, né, com tantas edificações, foi um primeiro aspecto que a gente encontrou dificuldade. Nós pensamos em alternativas, né, que pudessem ser feitas. A solução foi usar o canteiro central das principais vias. No entanto, com 7 milhões de veículos nas ruas na hora do rush, fechar essas vias não seria uma opção. As obras do monotrilho teriam de ser feitas à noite.
9 horas da noite. Uma viga estrutural de 70 toneladas que faz parte da base para o monotrilho acaba de ser entregue ao engenheiro José Tenório dos Santos. Isso nós lançamos aí por noite, né? Lança 2 vigas, quando o tempo tá bom, tá bem estável, nós lançamos até 4 vigas por noite. Apesar da chuva, a viga tem de estar no lugar antes da hora do rush matinal. Complica bastante, né? Mas a gente, com cuidado, a gente consegue fazer esse içamento. A gente trabalhando assim é muito perigoso, a gente tem que ter bastante atenção no nosso trabalho, senão pode machucar alguém, então a gente tem que trabalhar mais devagar, né? Com bastante atenção, para não ter nenhum problema com o nosso içamento da nossa viga, entendeu? Após uma longa noite, a viga está no lugar. Mas como ainda faltam 900 até a cerimônia de abertura, a equipe ainda tem muito trabalho pela frente. E à medida que a Copa do Mundo se aproxima, problemas muito maiores se espalham pela cidade. Julho de 2013. Na zona leste de São Paulo, o estádio de futebol mais avançado do Brasil em termos de tecnologia estava em construção. A cidade estava sob intensa pressão para entregar a Arena Corinthians à FIFA em apenas 6 meses. E ninguém sentia mais essa pressão do que o arquiteto Aníbal Coutinho. A preocupação é tão grande que a gente ainda não consegue pensar no lado bom. A gente acorda e dorme pensando nas coisas que podem dar errado. O time de arquitetos tem uma vasta rede de câmeras espalhadas pela obra para monitorar todos os aspectos da construção. Nessa tela do lado esquerdo, nós recebemos um relatório 3 vezes ao dia de todos os problemas que estão acontecendo na obra. Só os problemas. Em julho, quase a metade do teto, que é muito elaborado, estava terminada. Agora as preocupações de Aníbal se voltam para o término do campo, que é igualmente ambicioso. Nós optamos por usar uma grama de inverno, mas há o problema do verão. Então nós precisamos refrigerar o campo para que nós pudéssemos usar a grama de inverno. Ótimo. Tem um carregamento de cascalho chegando. Tudo bem, Shane? Richard Aiden, especialista em campos esportivos, está terminando a revolucionária base do campo. Passamos um nervoso tremendo com o risco de trazer essa tecnologia a um torneio do porte da Copa do Mundo. Não existe nada maior que isso, é o maior evento do mundo. Todos os olhos do planeta estarão voltados para este estádio na cerimônia de abertura. E o campo tem que estar perfeito. Mas ele só saberia se o campo seria um sucesso depois que a grama estivesse plantada e com raízes viáveis. Já estive em situações em que saí do estádio numa sexta-feira à noite e quando voltei no domingo a grama estava morta. Pode acontecer assim, nessa rapidez. Com a expectativa de que os 65 mil lugares estejam esgotados em todos os jogos e ingressos com preços acima de $1.000, não serão os torcedores paulistanos que estarão enchendo as arquibancadas. Para garantir que a cidade poderá participar da diversão, uma parede inteira da Arena Corinthians seria transformada em uma tela de LED. E a responsabilidade de que ela esteja pronta a tempo é de Rafael Biagioni. Existem vários desafios ao construir uma tela que é hoje considerada a maior tela em arenas esportivas do mundo. A instalação de mais de 1.000 delicados painéis de vidro de LED para criar uma tela com 170 metros de comprimento levou um verão inteiro. O que nos deixa mais preocupado na construção é efetivamente se 1 ou 2 módulos derem problema, as pessoas que estão lá fora olhando a fachada vão perceber esse problema. Ou seja, não podemos ter falha nessa montagem. Agora, essa primeira aqui, os caras não chegaram a passar os cabos ainda. E prender tudo de novo aqui, né? Toda a parte de eletrodo. Para Rafael, o momento é tenso. Após o pôr do sol, a equipe vai ligar pela primeira vez uma parte dos painéis já instalados. Um pouco nervoso, sim, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ligar esse painel e tá muita gente lá fora esperando o resultado.
a hora da verdade. Eu acho que esse teste ele teve praticamente 99% de sucesso. Conseguiu mostrar que o conteúdo que a gente tinha no computador realmente foi replicado. E uma segunda coisa é que é possível ter uma definição a menos de 100 metros, o que pra gente é realmente espetacular. Poder assistir a uma tela desse tamanho de uma distância tão pequena é uma façanha enorme em termos de engenharia. Esse telão que vai ficar o tempo todo virado para a torcida. Do lado de fora, o estádio, e vai fazer com que o estádio vibre, o estádio pule. Dentro do estádio, a grama estava começando a brotar bem. Mas a sombra projetada pela cobertura estava se tornando uma ameaça. Para combater o problema de sombreamento, nós vamos usar luzes artificiais e também uma manutenção extremamente eficiente. Aníbal tinha mais uma arma no seu arsenal para ajudar no gramado de alta tecnologia. Injetar a grama natural com 20 milhões de fibras artificiais para reforçar a superfície de jogo e manter o visual inalterado. E assim, a Arena Corinthians ficou com um campo no padrão FIFA. Estamos muito satisfeitos. A grama já está linda e em algumas semanas vai estar pronta para os jogos. Como todas as características pioneiras dos 12 estádios brasileiros para a Copa do Mundo, a grama e a tela de LED tiveram um custo alto. Um custo que alguns brasileiros não querem mais pagar. Oi, meu nome é Carla. Eu sou brasileira e estou aqui para contar por que eu não vou à Copa do Mundo. Em junho de 2013, o vídeo da paulistana Carla Dalden contra a Copa do Mundo bombou na internet com 3 milhões e 500 mil visitas. Num país onde 13 milhões de pessoas não comem o suficiente todos os dias, precisa de mais estádios? E foi uma coincidência muito grande que eu tive a ideia do vídeo, depois esses movimentos começaram. Mas eu acho que, de certa forma, o vídeo representou um pouco do que as pessoas estavam sentindo, essa frustração de ver um Brasil tão desigual, tão injusto. O custo de atender aos requisitos da FIFA foi aumentando enquanto o custo de vida para o brasileiro comum foi se tornando mais caro. A última gota caiu em junho de 2013, quando o preço das passagens de ônibus provocou manifestações espalhadas por São Paulo. Uma honra para o brasileiro receber uma Copa do Mundo. Tudo isso aqui a gente sabe. Mas o que não é justo é o que vem acontecendo, no que se refere ao gasto. As manifestações dessa semana trouxeram importantes lições. As tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional. As concessões da presidente acalmaram as manifestações, pelo menos temporariamente. Mas com a estimativa de que 3 bilhões de pessoas estarão assistindo à cerimônia de abertura da Copa, a última coisa que a cidade quer é a repetição de cenas como estas. Este é o 2º Batalhão de Choque de São Paulo, uma equipe com uma larga experiência no policionamento de eventos esportivos. Juntamente com eles, a Polícia de São Paulo terá o reforço de algo entre 3.000 e 5.000 soldados. Também terão o apoio do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que irá operar 30 robôs de segurança comprados por 3,5 milhões de dólares. Quando o GAT chega numa ocorrência que envolve um artefato que provavelmente seja explosivo, as pessoas, primeiro elas são retiradas do local e aí o GAT começa a trabalhar. Todos os estádios brasileiros serão verificados quanto à presença de bombas antes que os portões sejam abertos. No entanto, para criar uma área de proteção completa, além de segurança no solo, será preciso ter olhos no céu.
A 260 quilômetros de São Paulo, o maior fabricante de helicópteros da América do Sul está trabalhando sem parar para atender o pedido das forças de segurança a tempo para a abertura da Copa do Mundo. As forças de segurança no Brasil usam um helicóptero monomotor leve, o A350, conhecido como Esquilo. O Esquilo é uma aeronave com uma grande customização, uma aeronave militar ou governamental, em torno de 4 meses e meio. Foram encomendados 10 esquilos novinhos em folha da Helibras, ao preço de 3 milhões de dólares cada um, que serão usados no policiamento na abertura da Copa do Mundo. Os novos helicópteros não só darão à polícia uma vista aérea de problemas de segurança em volta da arena, como também serão o único meio de resposta rápida a uma situação de emergência. Com uma concentração de 20 milhões de pessoas numa única cidade e 4 milhões de automóveis, se já é problema para uma pessoa chegar ao trabalho, aí imagine numa emergência. Os convidados VIP, que estarão na cerimônia, também irão chegar de helicóptero. Para a Copa do Mundo, nós esperamos um grande movimento, porque a cidade vai estar lotada, inclusive perto dos estádios. Isso vai ser o helicóptero vai ser uma ferramenta importante para a pessoa chegar e sair rápido de perto do estádio. Enquanto a cidade continuava os preparativos para enfrentar o caos durante a Copa do Mundo, na Arena Corinthians os engenheiros preparavam-se para o maior desafio de todo o projeto: os arcos do vão livre do teto. O engenheiro Márcio Prado foi encarregado de coordenar as complexas etapas finais. Eu diria que essa estrutura da cobertura metálica da Arena Corinthians é uma estrutura completamente diferente das outras arenas que sediarão a Copa do Mundo. É uma estrutura, eu diria que arrojada, principalmente no setor norte e no setor sul, onde ela vai vencer um vão de aproximadamente 170 metros. Márcio e sua equipe passaram um mês erguendo as torres amarelas de suporte provisório. Sobre cada uma delas, a equipe colocou cuidadosamente um módulo colossal de aço pesando centenas de toneladas. No início de novembro, faltava encaixar apenas um módulo de cada lado. Esse que vocês estão vendo agora é o último módulo que vai ser lançado do lado sul. E ele é o módulo mais pesado que nós vamos ter de içamento. Ele pesa em torno de 380 toneladas. A instalação das últimas peças seria a mais complexa, porque elas pesam quase o dobro das outras. E teriam de ser encaixadas num espaço menor. Para o içamento desse último módulo, a gente passou todo o projeto para um projetista calculista, para ele poder tirar o centro de gravidade dessa peça, para na hora de içar ela está na posição correta onde ela vai se assentar na cobertura. Mesmo para uma equipe experiente como a de Márcio, a manobra seria muito difícil. E as primeiras duas peças da estrutura de suporte não se alinhavam. Eles tiveram de reajustar o ângulo de carga do módulo antes do içamento começar. O módulo de aço foi lentamente baixado até a posição correta. O lado sul da cobertura ficou completo. Faltava apenas encaixar mais um módulo para que a cobertura fosse terminada. Mas um inesperado incidente coloca em dúvida a entrega do estádio em tempo para a Copa do Mundo. – 27 de novembro de 2013. A Arena Corinthians estava 95% pronta e dentro do cronograma para ser entregue à FIFA em 4 semanas.
faltava uma única tarefa: encaixar o último módulo da cobertura de 6.000 toneladas de aço. Com a colocação da última peça, a fase de construção estaria pronta. Tem uma sensação assim de alívio, né? Depois de 4 anos de trabalho intenso, a gente vê o estádio praticamente terminado. Mas no meio do içamento, o impensável aconteceu. Achei que tivesse acontecido alguma coisa grave pelo barulho, pelo impacto no solo da peça. Houve um escorregamento da peça na hora que ela ia ser pinada, ia ser colocada no local. Essa peça deslizou levemente pela fachada e ficou apoiada no chão. Mas foi o suficiente para causar um dano na fachada, mas nenhum dano estrutural ao estádio. Mas para limpar a área e reparar os estragos, seriam necessários mais 5 meses. E a cerimônia de abertura seria em 7 meses. Em seu lugar, 2 guindastes menores teriam de trabalhar em conjunto para retirar o aço amassado, sem danificar ainda mais o restante do estádio. Em janeiro, os escombros do acidente já haviam sido retirados. Uma nova seção do teto foi montada no canteiro e a equipe estava pronta para fazer um novo içamento. Hoje nós estamos na reta final. Eu diria que é uma das operações mais complicadas por ser o módulo mais pesado, né, da estrutura. Mas seria a primeira tentativa da equipe de fazer o içamento com 2 guindastes menores. Fernando, levantando a peça. Vamos levantar a peça devagar. A comunicação entre os operadores dos guindastes seria essencial. Nós vamos levantar a peça bem devagar, viu, Fernando? Nós vamos dar 150 toneladas de pré-carga para dar um pré-alívio no gabarito. Quando chegar a 150 toneladas, você me avisa. Estava há poucas semanas de ficar pronta para amplificar os gritos da torcida e intimidar os oponentes. A FIFA viu progresso suficiente e ficou convencida de que o estádio estará pronto para a Copa do Mundo. Está funcionando e estamos satisfeitos. Vocês vão ter aqui o jogo de abertura com o Brasil em campo. Vamos ficar felizes, vamos ficar contentes. Em 15 de março de 2014, a Arena Corinthians abriu suas portas para o time que, depois da Copa do Mundo, poderá chamá-la de casa. Eu estou bastante orgulhoso. E não só de orgulho, também tem um pouquinho de vaidade da gente ter tido a oportunidade de ter trabalhado num projeto desse, que é uma chance única na vida. Olha, o estádio, em termos de acesso, em termos de visibilidade, em termos de qualidade de campo, vestiário, realmente nós estamos aí a um patamar muito grande aí de um estádio beirando a excelência. Tenho certeza que o estádio, na conformação compacta que ele tem, com o público próximo do campo, ele vai ser um fator muito, muito importante para o Brasil e começar muito bem com o pé direito o Mundial. O primeiro jogo da seleção brasileira vai ser na Arena Corinthians, a abertura da Copa do Mundo. Estou muito feliz. Se a torcida brasileira estiver torcendo pelo Brasil, nos incentivando sempre, espero que a gente possa começar com o pé direito na Copa do Mundo e rumo ao título. O futebol chegou a São Paulo há mais de 120 anos. E hoje a cidade tem um estádio que pode levar o esporte ao próximo século.